Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Entre Montanhas. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava a sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico: não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presos entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoliu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os Golemans mergulhados em um vazio absurdo, como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivo, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Goleman ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programadas para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto.
Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam dividindo o mesmo, todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi, segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma armadura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico. Não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presos entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoliu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os Golemans mergulhados em um vazio absurdo. Como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem
estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Goleman ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programados para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de. Na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam dividindo o mesmo, todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi, segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico: não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presos entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Ninguém. 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoliu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os Golemans mergulhados em um vazio absurdo, como se já precisamos desistir
de seres humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Goleman ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programadas para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de... Na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi, segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava a sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias.
Certo, aqui o básico. Não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Olemans. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoliu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os golems mergulhados em um vazio absurdo. Como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Golem ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programadas para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de... Na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava a sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador.
Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico. Não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoleu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os Golemans mergulhados em um vazio absurdo. Como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Goleman ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programadas para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de... Na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada num parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam dividindo o mesmo, todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo,
que não abria a boca o voo inteiro. Manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava a sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico: não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presos entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoleu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os golems mergulhados em um vazio absurdo. Como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Goleman ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programadas para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de... Na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite,
A luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam dividindo o mesmo, todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi, segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava a sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico. Não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemens. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoleu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os Golemens mergulhados em um vazio absurdo. Como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Goleman ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor.
Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programadas para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam dividindo o mesmo, todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava a sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma armadura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico. Não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoleu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os golems mergulhados em um vazio absurdo, como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo
escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. O elemento ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programados para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico: não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemens. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoliu seco.
O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os golems mergulhados em um vazio absurdo, como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Golem ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programadas para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam dividindo o mesmo. Todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle
que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico. Não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presos entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoliu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os golems mergulhados em um vazio absurdo, como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Goleman ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programadas para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de... Na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia.
O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico. Não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoliu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os Golemans mergulhados em um vazio absurdo. Como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Goleman ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programadas para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de... Na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam dividindo o mesmo. Todos estavam
dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava a sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico: não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoliu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida, tendo os Golemans mergulhados em um vazio absurdo, como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivo, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Goleman ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programadas para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de.
Na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada num parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam dividindo o mesmo, todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi, segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava a sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico: não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presos entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Ninguém. 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoleu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os Golemans mergulhados em um vazio absurdo. Como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Goleman
ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programadas para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de. Na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam dividindo o mesmo, todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi, segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava a sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico: não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemens. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoleu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida, tendo os Golemens mergulhados em um vazio absurdo, como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá,
vivo, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Goleman ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programados para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam dividindo o mesmo, todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi, segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico. Não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas,
não eram como se estivessem presas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoleu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os golems mergulhados em um vazio absurdo. Como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Goleman ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programados para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de... Na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância, esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso
cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico. Não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presos entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoliu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os golems mergulhados em um vazio absurdo, como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga as regras. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Golem ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programadas para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de... Na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia, parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam todos estavam dividindo o mesmo inferno. O helicóptero tremia, feito uma lata velha sendo chutada pelo vento. Levi, segurava firme o suporte lateral, enquanto o piloto, um cara carrancudo, que não abria a boca o voo inteiro, manobrava a aeronave pelo céu encoberto. Destino: uma torre de vigilância
esquecida no meio de um desfiladeiro, tão fundo que parecia a boca do inferno. A missão era simples: ficar um ano isolado, protegendo o lado oeste, sem contato, não poderia se comunicar. Levi sabia. O helicóptero finalmente pousou em uma pequena plataforma improvisada. Levi saltou, sentindo o frio cortante rasgava sua pele como uma navalha. O silêncio das montanhas era assustador. Nada de pássaros, vento ou sequer apenas JD, um britânico que estava de saída, que apareceu com um sorriso cansado e os olhos profundos. Ele estava ali um ano inteiro. Bem-vindo. Dentro da torre, Levi encontrou uma cabine apertada com uma cama dura, uma prateleira de suprimento, armamento pesado e um painel de controle que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Havia telas conectadas, câmeras ao redor do desfiladeiro mostrando as defesas automáticas e a parede cheia de estratégias. Certo, aqui o básico. Não saia da torre à noite, cheio de coisas que você não quer ver por perto. Tá falando sério? Lá estavam eles, crias humanas. Não eram como se estivessem presas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chamamos eles de Olemans. Ninguém, 2.400 soldados inseridos, nenhum saiu. Levi engoliu seco. O governo achou melhor fechar e fingir que nunca existiu. A vida entre as montanhas, o inferno ganhava vida. Tendo os Golemans mergulhados em um vazio absurdo, como se já precisamos desistir de ser humanos há muito tempo. Às vezes, ele via disparos do outro lado. Os atiradores do lado leste estavam lá, vivos, enfrentando a mesma coisa. Na noite de quarta, Levi quase perdeu a cabeça. Você vai ver coisas que não fazem sentido. O JD já tinha avisado. Não tente entender, apenas siga a regra. Então, enquanto olhava pelo escópio do rifle, uma das criaturas se virou diretamente para a câmera e sorriu. Levi soltou o rifle e esfregou os olhos. Ele só poderia estar alucinado. Não faz sentido. Criaturas não sorriem. Criaturas não sabem que estão sendo observadas. Criaturas não deveriam parecer humanas, mas aquela ali parecia. Goleman ainda estava ali parado com aquele sorriso bizarro que não combinava com a sua cara afundada sem pele suficiente para cobrir. Levi piscou. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. O silêncio absoluto das montanhas era enlouquecedor. Ele tentou entender melhor o sistema de segurança. As torres norte-sul eram automáticas, transmissores com sensores, movimentos de embarcação programadas para atrair em qualquer coisa que cruzasse um certo limite. No meio de tudo isso, havia um sinal manto. Era como se um desfiladeiro simplesmente não existisse para o resto do mundo. É claro, as bombas, algo precisava ser selado de... Na oitava noite, Levi finalmente viu os atiradores do lado leste. Até então, ele só ouvia tiros esporádicos, mas nunca tinha conseguido ver de fato. Só que naquela noite, a luz fraca da lua revelou a silhueta no topo da torre oposta. Era uma figura esguia
parada no parapeito, um rifle suspenso no ombro. Graça. Levi sentiu uma estranha sensação de companheirismo. Eles nunca tinham falado, nunca tinham visto antes, mas todos estavam dividindo o mesmo, todos estavam dividindo o mesmo inferno.